Olá, boa noite a todos. Chegamos à quarta-feira, dia 10 de junho. Veja agora os destaques de hoje, aqui no Segunda Edição. Novas provas para a Corregedoria. Perícia sugere que motorista que levava casal de namorados não atirou contra os PMs. Perseguição da Brigada Militar terminou em morte e prisão de inocentes. Impasse no contra-cheque. Saiba por que os professores de escolas estaduais protestaram contra mudanças dos salários da categoria em plena pandemia. Escuta quem educa! Vem da Serra uma esperança contra a Covid-19. Tratamento experimental em hospital ajuda idoso na UTI a sair do coma. Você vai entender como ele teve melhora com a ajuda de outro paciente infectado. O SBT Rio Grande, segunda edição, começa agora e eu te convido, vem com a gente! E o segunda edição de hoje começa falando de educação. Não é uma notícia tão positiva assim, infelizmente. Há um novo impasse na educação pública aqui do nosso estado. O CEPERS, Sindicato dos Professores, lançou uma campanha para negociar com o governo do estado o salário e o fim dos descontos. Escuta quem educa! Escuta quem educa! A manifestação em meio à pandemia dá o tom ao discurso dos professores estaduais. Nesta quarta-feira, o ato com um número reduzido de pessoas por causa do distanciamento reforçou a posição contrária de volta às aulas em meio à quarentena e pediu diálogo com o governo do estado sobre piso salarial e descontos. Trabalhadores em educação não conseguem mais sobreviver com esses salários tão defasados, onde durante a pandemia muitos colegas perderam seu emprego, professores estão buscando com que o governo nos escute, que tenha uma mesa para sentarmos e negociar. A Micaele, professora de Educação Física em São Leopoldo, teve desconto de R$ 155 por conta da greve da categoria em dezembro. O contra-cheque dela tem salário quase pela metade. Não conhecemos mais o nosso contra-cheque, não entendemos o que há nele e ninguém nos explica. Aparece uma reposição do piso do magistério com um salário que eu nunca recebi, com descontos que eu não consigo entender e sem data para entrar. O CEPERS contesta a redução salarial ligada à greve de 2019, afirmando que esses valores já foram liquidados. Em nota, a Secretaria Estadual de Educação reconhece que os meses de abril e maio foram de muitas mudanças nos contra-cheques de todos os servidores, incluindo o magistério. O governo ainda afirma que recebeu nesta semana a primeira parcela do repasse da União e vai priorizar o pagamento do salário de abril e iniciar quitação da folha de maio. 55 meses de salários parcelados e agora os descontos com relação à greve. O mesmo governo que é referência para o país no controle da pandemia parece que peca na questão da transparência. Aqui fica o meu apelo para que haja um entendimento entre os CEPERS, essa categoria tão sofrida aqui do nosso estado, que são os professores públicos, e o atual governo. Ponderação e mais equilíbrio, transparência nas relações com essa categoria, governador Leite. Falando agora sobre o avanço da pandemia no nosso estado. Já são 316 mortes pela Covid-19. Hoje à tarde, mais de 600 gaúchos estavam ainda internados, lutando contra o coronavírus. Só que tem novidade no combate aos efeitos da Covid. Em Caxias do Sul, gente, um idoso que estava internado na UTI saiu do coma depois de passar por um tratamento experimental. Daqui a pouquinho você vai saber como é que houve essa melhora nesse quadro todo complexo do coma com a ajuda de um outro paciente infectado. É a ciência aumentando a esperança que a gente consiga vencer essa pandemia já já. Em seguida, essa reportagem é super interessante. E olha, agora a gente fala de segurança pública. Entre janeiro e maio desse ano, o número de feminicídios cresceu quase 35% aqui no Rio Grande do Sul em relação ao mesmo período do ano passado. Esse ano, 43 mulheres foram assassinadas por questões de gênero, machismo, indiferença e posse. Enquanto em 2019 foram 32 e hoje mais uma vítima foi enterrada, né, Gabriela? Lá nos Campos de Cima da Serra, cidade de Vacaria.
Conta pra gente os detalhes, Gabi. Boa noite. Oi, Chemali, boa noite para você e a todos que estamos acompanhando. É quase sempre aquela mesma história, né? O companheiro que não aceita o fim do relacionamento. Olha, infelizmente, dessa vez, a vítima foi Karine da Silva Santos. Ela tinha 28 anos, ela foi morta com um golpe de faca na altura do peito, quase na frente da casa onde o pai dela morava, lá em Vacaria. O autor do feminicídio é o ex-companheiro dela, um homem de 26 anos. O crime aconteceu ontem por volta das 7h30 da noite. De acordo com as informações, o casal se separou havia mais ou menos 5 meses, depois de um relacionamento de 7 anos. E ele não aceitava o fim do romance e queria reatar com a vítima, que dizia não. Ele começou então a fazer ameaças para a vítima pelas redes sociais. Na segunda-feira, Chemali, ela imprimiu essas ameaças, foi até uma delegacia e fez um boletim de ocorrência e solicitou a medida protetiva que foi concedida a ela. Só que não deu tempo. Um dia depois, esse homem foi lá e resolveu fazer o que ele estava ameaçando. Acabou matando a ex-companheira. Esse homem está foragido. Covarde machista. Covarde machista. Olha, Gabi, agora tem uma campanha, né, que foi lançada hoje justamente para combater esse tipo de violência que afeta o Rio Grande do Sul, a rotina dos gaúchos, Gabi. É verdade, uma campanha aí que traz mais noções e também a possibilidade de que as mulheres possam pedir socorro, sabe aonde, Chemali? Nas farmácias aqui do Rio Grande do Sul. O nome dessa campanha se chama Máscara Roxa e permite que as vítimas de violência doméstica denunciem esses casos de agressões nos estabelecimentos como farmácias. Como, por exemplo, a rede Farmácias Associadas já aderiu à campanha, mas qualquer outro estabelecimento também pode participar. E é muito simples, viu? Como que vai funcionar? Essas mulheres vítimas de violência vão chegar no balcão, falar com o atendente que vieram atrás da Máscara Roxa. Essa senha, a Máscara Roxa, já vai representar para o atendente, que significa socorro. Ele então vai dizer para ela: me passe, por favor, os seus dados, o WhatsApp, o seu telefone. Essas informações que serão ditas para ela, para que ela passe os dados, já que a máscara não está disponível, nós não temos a máscara aqui, eu vou ligar para a senhora para lhe dar mais informações outro dia. Essas informações pessoais vão ser repassadas para a Polícia Civil, que aí sim vai abrir uma investigação e vai ajudar essa mulher vítima de agressão. Então, um serviço, olha, muito importante que vem para ajudar e, quem sabe, até mesmo ajudar a salvar vidas, né? Lembrando, telefone e WhatsApp da Polícia Civil para aquelas mulheres que precisam denunciar algum tipo de agressão é o 51 98 444 0606. Lembrando, né, Gabi, que essa iniciativa é bem-vinda, especialmente nessa época onde a farmácia é uma das válvulas de escape, vamos dizer assim, da mulher para sair de casa, para dizer para esse companheiro, esse machista opressor que vai buscar um remédio na farmácia, enfim, vai a algum lugar que tenha uma justificativa relacionada à pandemia, à quarentena, né? Exatamente. E essas mulheres vão identificar as farmácias que são parceiras através do selo. Vai estar lá, amiga da mulher. Então, aí a mulher vai poder identificar que aquela farmácia ali faz parte dessa rede de apoio. Tá certo. Obrigado, Gabi. Até daqui a pouco. E olha, mais uma reportagem exclusiva, gente. Caso Rafael, a Polícia Civil promete para a semana que vem a reconstituição do caso desse crime gravíssimo lá em Planalto. Enquanto isso, a família do menino pede pela punição de todos os envolvidos na morte desse guri. Olha só. Eu sei que vocês tinham uma relação, Alberto, muito grande. Conta pra gente um pouquinho disso. A minha relação com o Rafa era coisa que nem dava pra dizer, por eu ter 18 anos, ele ia ter apenas 11, né? A gente era muito ligado, a gente gostava das mesmas coisas, eu brincava com ele, sabe, como se fosse, eu virava uma criança quando tava com ele. Mensagem depois de todas essas 4 semanas aí que tu tem pra dizer. Bom, se tem algum outro, como falam que tem, alguma outra pessoa que tenha ajudado ela, eu quero que seja feita justiça para todo mundo ver que vão achar o verdadeiro culpado, não ficar julgando as pessoas. O que tu diria se pudesse enxergar o Rafa agora na frente? Cara, só queria dar um abraço nele, sabe, dizer quanto que eu amo e sinto falta dele e saudade, sabe, porque aqui ele tirou um pedaço da gente muito grande, porque era um piá muito querido.
Quanto sofrimento para essas pessoas, né? E mais ainda saber que a assassina pode ser a Alexandra, a mãe dele que confessou o crime. Mas a investigação continua. Nos próximos dias a gente continua atualizando vocês de casa e toda a expectativa para a semana que vem, para a reconstituição desse crime que chocou o Planalto, chocou o Rio Grande do Sul e até o país, com certeza. Agora tem novidades de um outro crime falando em choque, em situação de injustiça, de gravidade. Tem novidades no caso do Gilberto, desse angolano que aparece aí, da namorada dele, a Dorildes Laurindo, a Dora, a costureira de Cachoeirinha, que infelizmente morreu. Tem um laudo da perícia, né, Gabi, que agora já está na mão da corregedoria, dos investigadores, e que sugere, que indica que não houve confronto, né, Gabi? Pois é, Chamara, essa história que a gente aqui do SBT-RS abraçou desde o início, né? Uma história que todo mundo acabou se envolvendo com essa história do Gilberto e da Dora. Olha, o exame diz o seguinte, viu? A perícia sugere que o motorista que levava o casal do litoral para Cachoeirinha, na região metropolitana, não atirou contra a viatura onde estavam os policiais. O resultado do exame, feito nas mãos de Luiz Carlos Paiu Júnior, foi entregue à Polícia Civil ontem. Segundo o delegado que está com o caso, não havia elementos suficientes para indicar que o motorista tenha disparado contra os policiais. Em depoimento, os PMs disseram que revidaram tiros e, por isso, deram 35 tiros contra o carro onde estava o casal. Mas a Polícia Civil alerta que o exame pode não ser preciso, porque foi feito mais de 12 horas após a ocorrência. Nesta semana, lembrando, 8 policiais que atuaram na prisão foram ouvidos. Ainda é aguardado o resultado da perícia feita no revólver, no carro e também no exame de necrópsia no corpo da Dorildes Dora. Gilberto esteve ontem na corregedoria da Brigada Militar e deu depoimento durante 3 horas para inquérito que investiga, então, a atuação dos PMs e nós estamos acompanhando e de olho, né, Chamali? Com certeza, Gabi. Com certeza mantemos aí o radar aceso nessa história. Agora, quem está acompanhando a segunda edição, uma excelente notícia relacionada à questão da pandemia. Um idoso que tinha Covid-19 recebeu plasma do sangue de um paciente curado e saiu do coma. Esse tratamento experimental, que aumenta a esperança, foi feito em Caxias do Sul. O paciente de 63 anos, diagnosticado com coronavírus e internado na UTI do Hospital Virvi Ramos, apresentou melhora respiratória 3 dias após a transfusão. Ele já consegue ficar sem o respirador durante o dia e a expectativa é que o equipamento seja retirado totalmente em breve. Ontem foi o dia mais emocionante para toda a equipe e que encheu todo mundo de esperança. Ele tem recebido as visitas da família através de um vidro da UTI. E ontem foi o primeiro dia que ele conseguiu sinalizar que ele estava reconhecendo o filho. O processo de transfusão de plasma convalescente faz parte de um tratamento experimental, em que os anticorpos do paciente recuperado da Covid-19 sejam passados ao doente. A doação do plasma foi possível graças a um equipamento do Hemocentro Regional de Caxias do Sul. O doador é um pesquisador da área de biomedicina de Porto Alegre que defende o tratamento como uma terapia e acabou sendo o primeiro doador compatível para que a pesquisa se tornasse real no Rio Grande do Sul. Logo quando eu saí da minha internação, meus colegas de lá que eles me chamaram a atenção, considera a doação do teu plasma. Aquilo me chamou muita atenção, comecei a buscar muito a literatura e vi que realmente já está sendo dita, né, chamada como o tratamento de primeira escolha lá nos Estados Unidos. Eu só quero parabenizar esse familiar, esse paciente, ele é um guerreiro e principalmente o pioneirismo do Hospital Virvi, a sua equipe de intensivistas, está fazendo história no tratamento do Covid. Tenho certeza que a ciência vai vencer essa pandemia. Olha, pessoal, o Cine de Guaíba, atenção você que procura emprego, tem 130 vagas para você. Papel e caneta na mão para anotar todas as informações. São 100 vagas temporárias de serviços gerais para a função de limpeza industrial. É necessário residir em Guaíba, além de ter experiência na área e disponibilidade aos finais de semana e feriados. Interessados devem entrar em contato pelo WhatsApp 99618 0387.
Também há 30 vagas efetivas para armador ferreiro em uma indústria da cidade. Para se candidatar, também é preciso possuir experiência e residir em Guaíba. O contato é o WhatsApp 985998653. A equipe do Cine Guaíba vai atender esses 2 telefones, inclusive amanhã, feriado. Exatamente, pessoal. Amanhã o Cine de Guaíba funciona pelo WhatsApp. Não perca tempo, mande seu currículo para conquistar uma vaga de emprego. Ainda hoje, aqui no Segunda Edição, você vai ver por que o alerta dos médicos, porque é tão importante manter as consultas de rotina, mesmo durante a pandemia. E também um jeitinho criativo, carinhoso, que um asilo encontrou para diminuir a solidão dos idosos durante essa quarentena. A gente volta já já. Estamos de volta com a Segunda Edição para todo o nosso estado. Olha, seguindo as orientações do distanciamento social, muitas pessoas têm evitado sair de casa, não é verdade? Outras tantas estão deixando para depois até mesmo as consultas médicas de rotina, gente. E os médicos alertam que o resultado pode ser o aumento de problemas de saúde. Importante. Confere aí. Essa cena tem sido bem comum em consultórios e clínicas oftalmológicas durante a pandemia. As salas quase vazias têm explicação. Esse ano, essa situação foi excepcional, realmente. A queda de atendimento girou em torno de 80% nos consultórios. Os pacientes ainda apresentam um certo receio em sair de casa. Por quê? Porque são pacientes, na sua grande maioria, idosos, né? São pacientes que apresentam comorbidades. O problema com essa queda de consultas e cirurgias oftalmológicas é que as doenças podem se agravar. O receio com todo paciente existe, mas tem um grupo que precisa tomar mais cuidado com as consequências. Algumas podem ser irreversíveis. A gente sempre salienta que paciente diabético, paciente de glaucoma, paciente com degeneração macular, são pacientes que necessitam de revisões periódicas e muitas vezes tratamentos periódicos, né? Esses tratamentos, principalmente, que muitas vezes são necessárias aplicações de medicação a cada 30, 45 dias. E a gente sabe que se isso for postergado, isso vai deixar sequelas. Os especialistas não medem esforços para conscientizar os pacientes de que os tratamentos não podem ser deixados de lado. As doenças, elas estão presentes, as doenças evoluem mesmo durante a epidemia. E amanhã você vai ver como a interrupção do tratamento afeta a qualidade de vida dos pacientes que têm o câncer infantil. Amanhã outra reportagem. Agora eu te faço um convite a todos. Que tal a gente entrar num túnel do abraço? Ficou curioso? É para sentir aquele calor humano de verdade, gente. Essa iniciativa é de um asilo e serviu para diminuir o isolamento dos idosos. Olha só que coisa bacana. Roda aí. Como é que tá, pai? Quanto mais apertado e demorado, maior o alívio. Bisneta, manda beijo, todo mundo. O abraço veio depois de 70 dias longe do pai. Tá tudo bem, tá? Quase 89 anos, como ele diz, meu guri, né? Então é muito bom. É uma emoção, assim, muito grande. Antes da quarentena, a visita dos filhos acontecia todo fim de semana. Depois da longa espera, Odeto era só carinho. Estava sentindo falta desse abraço? Esse é o sentimento nos reencontros do Túnel do Abraço, neste residencial de idosos na região metropolitana de Porto Alegre. A cortina de plástico protege os 27 hóspedes e reaproxima os parentes. O cuidado é essencial para não expor os idosos ao risco de contaminação pelo novo coronavírus. A taxa de mortalidade da Covid-19 aumenta de acordo com o avanço da idade. A gente começou a notar que eles ficavam depressivos, muito chorosos. Depois que teve o abraço, assim, eles ficaram felizes, eles querem se ver na televisão, eles querem ver o jornal, eles querem ler. Depois de cada sessão de abraços, vem a limpeza. A higienização tem que ser adequada do plástico, com álcool a 70%, ou então lavar com água e sabão, né, ou hipoclorito.
Essa maneira criativa de escapar da doença também é muito importante para o bem-estar. O abraço ativa regiões do cérebro responsáveis por produzir hormônios ligados ao prazer. Então, seu Francisco, deixa eu lhe dar um abraço aqui para melhorar o meu e o seu astral. Aqui. Oh, que saudade de dar aquele abraço. Um abraço no André Rosseto, meu amigo, repórter de rede, referência. Falando nisso, daqui a pouquinho começa o SBT Brasil com uma edição especial. 5.000 programas. São 15 anos no ar. Parabéns a todos os jornalistas que tiveram a honra de emplacar matérias e fazer parte desse grande programa de credibilidade. Uma ótima noite. Amanhã a gente está de volta.